Gente, vamos começar? Primeiro, eu quero dizer que foi com muita alegria que nós preparamos essa homenagem para Mary Jane. Quero agradecer muito a presença de todos, todas e todos aqui. Quero agradecer especialmente o programa de Psicologia Social, na figura da Bia, que ajudou a gente a organizar isso tudo. Sem ela, nada disso teria acontecido. A Mariana Prioli e a Wanda, que infelizmente não pode estar aqui, porque ela tem aula nesse horário. É um problema que muitos aqui compartilham. Então, eu queria iniciar chamando os nossos queridos professores da PUC, que estão aqui para começar as falas, contar histórias, fazer homenagem, o que vocês quiserem. Então, vou começar com a Cecília, que é a nossa atual coordenadora. Certo, Cecília? Alguém está gravando? A TV. Bom, minha querida, porque eu estou diante de uma estrela, eu trouxe minha cola, né? Para não errar nada e não falar demais. Tá bom? Bem, todos e todas, tantos colegas, estudantes, todos aqui presentes. Hoje nós temos a honra de homenagear uma grande referência em nossa área da psicologia social. Eu vou dedicar essas palavras a você, Mary Jane, né? Professora titular da Pontifícia Universidade Católica, cuja contribuição, né, no nosso campo é imensa e duradoura. Desde 1987, ela coordena o núcleo de pesquisa em práticas discursivas e produção de sentidos, né? Grupo de pesquisa reconhecido pelo CNPq, demonstrando seu compromisso com a produção de conhecimento de excelência. Sua formação acadêmica é notável, com graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Londres, estágio de pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Sua carreira, portanto, é marcada por uma constante busca pelo saber e pela inovação, sempre orientando e formando novas gerações de profissionais. Ao longo dessa trajetória, se atuou como docente convidada em renomadas universidades internacionais, como a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universidade Diego Portales, no Chile, a Universidade da República, no Uruguai, né? E contribuiu, então, por um intercâmbio de conhecimentos, fortalecendo, de modo, pontes entre diferentes comunidades acadêmicas. Sua dedicação também se reflete na sua atuação em órgãos de comissão de avaliação, no seu trabalho com políticas públicas relacionadas à saúde coletiva, DST-AIDS, e na sua assessoria em entidades de Organização Mundial da Saúde e associação como a Brasileira de Ensino de Psicologia. Portanto, é uma líder que, com entusiasmo e seriedade, promove avanços e contribui para o fortalecimento da nossa disciplina. Mary Jane, sua trajetória, sua paixão pelo conhecimento, seu compromisso social e sua dedicação à formação de profissionais e pesquisadores nos motivam a seguir na busca de uma psicologia mais crítica e transformadora. Em nome do Programa de Pós-Graduação da Psicologia Social e de toda a comunidade acadêmica da PUC de São Paulo, agradecemos por sua dedicação, seu exemplo e pelo impacto que tem em nossas vidas e na sociedade. Que esta homenagem seja uma singela demonstração de reconhecimento pelo seu trabalho incansável e pelo legado que deixa. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Bader ou Salvador? Quem vem primeiro agora?
Salvador. Pela idade é o Salvador. Ótimo. Os dois foram meus professores, então. Bom, eu pensei que alguém ia me chamar. Eu fiz uma pequena pesquisa, mas anotei. Okay? Bom, eu acho que a primeira questão importante de falar da Mary Jane é que a Mary Jane é uma das pioneiras da psicologia social no Brasil, esse que começou na PUC e que, na verdade, ficou o referente mais importante e, certamente, entre os programas de pós-graduação em psicologia social no país, a vertente mais relevante, né? E, portanto, isso é importante deixar marcado, né? Porque a Mary Jane entra num período, vamos dizer, da luta para criar a área e para a área se fazer presente dentro da área de psicologia em geral, né? Agora, esse é um importante elemento, porque o programa estava para ser feito, né? O núcleo dela é um dos primeiros núcleos, assim como o núcleo da Bader, etc. E, portanto, tudo isso que agora a gente entende, coloca no relatório CAPES como núcleo, essa parte estruturante do programa, estava sendo estruturado naquele momento, né? E isso não aparece no registro escrito do programa, né? Mas também eu acho que, e aí, bom, a Cecília se falou um pouco do Lattes, mas eu gosto de ler entre Lattes. Eu acho que tanto tempo está na CAPES, tanto tempo na formação. E tem uma questão que eu acho que é importante, que já tomaram a oportunidade de dar, não essa despedida, mas eu falei, até logo, né? Está até logo. O da Mary Jane, mas que também tem a ver com alguns outros docentes do programa, né? Mary Jane é entre os docentes na área de psicologia que mais pessoas formam dentro do país, dentro de toda a área de psicologia. Na verdade, para dizer a importância do programa da PUC, entre os primeiros 5 mais importantes constam 4 da PUC, né? Em termos de quem produziu, doutorou e titulou mestrandos ao longo deste período em que começou a se manter, ao longo do período em que houve um Lattes, né? Porque os dados são recolhidos pelo Lattes, mas o Lattes também é tão velho como o programa. Bom, e esse é importante, né? Esse é um elemento importante. E este elemento importante é que, além de ser um dos que mais titulou pessoas, ela pode contar com o que chama a 5ª geração de titulados, que há um programa que eu descobri que chamava que acompanha os docentes da pós-graduação em termos de quem eles formam e quantos dos que eles formam publicam e quantos que eles publicaram formaram e formaram que publicam, ok? E a Mary Jane está na 5ª geração, né? Uau! Esse é este programa é como o Lattes, um ótimo fofoca acadêmico. E, portanto, e por isso ela está na 5ª geração, okay? que diz mais do que a produção dela. Também diz sobre a qualidade de formação. E isso, muitas poucas vezes, não aparece no currículo, nem na leitura do Lattes, né? Mas que eu acho muito importante. E a CAPES justamente desenvolveu esse programa porque ela também acha importante esse aspecto, né? Agora, a questão também importante é que até 5ª geração é importante, porque tem pessoas que são tataranetos acadêmicos da Mary Jane, né, nestes anos, né? E esse é um elemento importante lembrar, e isso é importante lembrar pensando neste programa, de que é o programa da psicologia social entre os 10 melhores professores colocados, conta com 5. Okay? E isso é importante para a área de psicologia como tal.
né? Porque são várias sub-áreas da psicologia, não é só psicologia social. Não, e nesse sentido, quando você correlaciona isso com a produção, né, que a Mary Jane teve ao longo desses anos, também, eu não quero ofender ninguém, mas também demonstra que um excesso de orientandos não necessariamente quer dizer que não pode ser produzido. Né? Basta, e eu acho que tem alguma coisa a ver com estas quintas gerações. Não tem a ver com o número de orientandos, mas tem a ver com a qualidade da orientação. Em que você toma a orientação não só como um desafio de formação, mas também uma oportunidade de ser produtivo e produzir pessoas que vão ser produtivas. Né? E nesse sentido, eu acho que essa é a questão que é entre as linhas do Lattes, né? Entre as linhas da carreira acadêmica, e é um dos elementos que muitas poucas vezes é discutido como um legado, okay? Do minha colega para o campo da psicologia. Né? Porque um grande legado, não é só o legado da produção dela, mas o legado das gerações de pesquisadores que ela produziu. E nesse sentido, eu gostaria de agradecer você por isso e porque isso faz parte do desenvolvimento do nosso programa, que também engrandeceu o nosso programa. Tá bom? E até logo. Obrigada, Salvador. Bada? Boa noite. Eu vou ler. Eu não fui consultar Lattes, eu fui consultar memória. Tem muitas coisas que a gente viveu que muita gente não conhece. Eu tentei trazer algumas dessas situações que ficaram marcadas. Porque assim a gente vai conhecendo um pouco mais essa mulher extraordinária que está me deixando. Eu fico com raiva dela sair, mas quero começar dizendo, você escreveu uma vez uma dedicatória para mim, mas eu acho que é própria para você. Querida amiga e admirada colega. Começo assim minha fala, nesse momento de merecida celebração, começo assim com a intenção de destacar duas qualidades que sintetizam você e a nossa relação, que eu quero explorar um pouco mais. Quantos anos de convívio? Eu ia por 40, mas felizmente ainda não chegou aos 40, 38 anos, partilhando desafios acadêmicos e também pessoais, e construindo uma relação de confiança, respeito, admiração, em meio às nossas diferenças teóricas. Tínhamos uma diferença teórica. Conversar com você foi sempre um convite para explorar diferentes perspectivas e abordagens em busca de solução criativa. E se o assunto fosse sobre questões do âmbito pessoal, era sempre um convite à sensatez, à lucidez. Eu chegava nervosa, eu sempre saía mais tranquila, achando que tudo se resolveria. E eu respeito muito pela garra com que se aprofundava no referencial teórico-metodológico que escolhia, com que se dedicava aos cargos administrativos que ocupava, pela valiosa colaboração aos relatórios sucupidos, valiosíssimas, por divulgar nosso programa em eventos internacionais e nacionais, pelo cuidado com seus orientandos. Você preparou jovens para o futuro brilhante. Exemplos temos aqui. Vou elogiar todos os nomes da Jaque, da Mari, do Benê. Benê não está, né? Particularmente tenho grata recordação. Vou citar alguns dos anos 90. Não sei se você se lembra, eu tive sempre muita preguiça de eventos internacionais. Você me motivou a ir a um evento sobre representação social no Rio. Fomos juntas e agora foi uma delícia. Inclusive ver Mary Jane dançando com Moscovici. Você também abria, sempre assim, pensando no programa, abria possibilidade de publicação em coletâneas e revistas naquele ano que era mais difícil publicar. Você lembra da coletânea Conhecimento no Cotidiano? As representações sociais na pesquisa, foi de 94, acho, né? E teve uma outra que fez uma história não tanto como a gente gostaria.
A Cidadania em Construção. Reflexão transdisciplinar. Uma longa história. Uma longa história. Uma coletânea com discussões relevantes. Eu gostei demais daquela coletânea. Mas que enfrentou o problema de plágio num artigo, num dos textos, que envolveu o processo, audiência, que você foi chamada como testemunha e como saiu muito bem. Lembro de uma reunião que nós fizemos na casa da Sueli Ronito para decidir se retirarmos o livro de circulação ou tirarmos o texto do livro. Com tristeza, resolvemos tirar o livro de circulação. Ou seja, a gente não acreditou na plágio. Foi um processo difícil. Foi editor, sempre assim, preocupado em abrir as portas para nossos colegas. Foi editora de um número com a Jaque, eu acho, né? Do Journal Health Psychology. E você teve a generosidade de convidar todos que podiam participar e quisessem para fazer uma publicação internacional. No início, eu confesso que tive minhas preocupações ao você chegar no programa. Mary Jane parecia mais inglesa do que brasileira. Mas o que aparentava ser um certo ar blasé era, na verdade, a habilidade de transmitir segurança e tranquilidade, sempre encarando os problemas com lucidez. Fiquei pensando, nunca levantou a voz ou perdeu a tranquilidade. Mas depois eu lembrei que sentia uma coisa que te dava do sério. Era a desorganização da nossa sala. Até hoje, não é, Marlene? Até hoje. Aquelas estantes. As caixas, os livros. Sempre buscando o novo, entrou no programa trazendo bagagem teórica, mas da língua inglesa, e logo tornou-se grande referência na teoria das representações sociais. Não satisfeita, acompanhou o movimento de crítica a essa categoria dentro do contexto do giro linguístico de proposição do construcionismo, enveredando por autores complexos como Wittgenstein, Latour, o debate interdisciplinar. Com essa perspectiva, construiu seu núcleo, que o Salvador já falou dele, práticas discursivas e produção de sentido. Paralelamente, foi ampliando suas pesquisas na área da saúde coletiva, atuação marcante em relação ao seu engajamento em programas de prevenção da DSD-AIDS. Eu acho que eu me lembro bem desse momento. Você trazia todas as informações da sua garra, sua vontade, seu desespero. Liga de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis, membro da Comissão Nacional de AIDS, que já foi dito pela Cecília. Nesse campo foi se desenvolvendo seu compromisso social, em torno das temáticas de saúde coletiva, desastre ambiental, vulnerabilidade habitacional e do conceito de risco que nos anos 90 gerava grandes debates, né? Nunca mais parou de pesquisar. Foi uma das primeiras professoras da PUC e a primeira do nosso programa a obter bolsa produtividade. Mas suas habilidades não param aí, não. Outra produção importante que eu acompanhei foi: você confeccionou um lindo buquê de casamento da sua filha. Você tem talentos em outras áreas. Eu me lembro bem disso. Essa é a Mary Jane que estamos aqui homenageando, com uma dose de tristeza e gratidão por todas as afetações que nos proporcionou. Relacionar-se é uma coisa de colocar-se em variação com outros corpos e mentes, que aumenta a nossa potência de agir e pensar, e é isso que você nos proporcionava. Finalizando, sei que você não vai parar, com certeza. Temos um exemplo aqui. Hoje, o lançamento de mais um livro, evidenciando esse seu compromisso com as causas sociais. Desejo-lhe vida longa, para que continue pesquisando e agora ter mais tempo para aproveitar o convívio com os filhos, os netos, e o amor e o companheirismo que une esse casal, que faz parte da história do nosso programa. Aproveito para homenagear também o Peter, que durante muito tempo e que com você fizeram um grande trabalho para todos nós. Um grande abraço e muitas felicidades. Essas duas coletâneas que a Bader falou são aquelas primeiras lá, daqueles 2 livros lá. Quem vem agora? Agora todo mundo é da mesma geração, né, Graça? Então pode ser a Graça, ou a Bia, ou a Dair. Quem vem? Da nova geração, eu sou o mais velho. Não foi porque eu fui a primeira, que eu sou a primeira geração.
Bom, o programa é um programa longevo, né? Tanto que eu sou chamado de nova geração, estou às vésperas da aposentadoria. Bem, e tem a novíssima geração. A Bia Brambila faz parte da novíssima geração e ela foi a grande organizadora desse evento. A nova geração trabalha, a novíssima geração. Eu quero acompanhar os meus parceiros, a Padre, o Salvador, a Cissa, em toda essa reverência em torno da Mary Jane, porque é absolutamente merecido. A Mary Jane é uma grande intelectual. Preciso ter essa marca. Não é só foi uma grande professora no programa, não é só uma grande pesquisadora, não é só uma pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente. Tá? Ela é uma intelectual. Juntamente com o Peter, introduziram o construcionismo no Brasil e daí formaram gerações, como foi aqui demarcado. Tá? É claro que eu preciso, na fala do Salvador, tem um grande elogio, mas dizer que ela tem tantos orientandos assim, porque ela foi duramente explorada. O tempo todo falavam que a gente tinha muitos orientandos, né? 15, 17. Então, essa primeira geração, particularmente, sofreu com isso. Naquela passagem de ano, né? Depois, antes das defesas, era 21, 22. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, a Mary Jane espalhou, e aí a dupla funcionando, né, Mary Jane e Peter, eles espalharam pelo Brasil essa noção de psicologia, uma noção de psicologia crítica. Como todos nós fazemos psicologia crítica, é verdade que a gente discutia o tempo todo, né, mas, ao mesmo tempo, éramos todos parceiros nessa construção e na construção deste programa. Tá? Eu quero dizer aqui que fui aluno da Mary Jane no doutorado e fui colega da Mary Jane no programa, e nesses anos todos, são muitos anos, eu tive uma companheira e uma parceira o tempo todo. Mary Jane é muito delicada, é muito firme e é muito colaborativa. Ela é uma pessoa gentil e é uma pessoa capacitada. Ela nos orienta. E todos aqui mencionaram a biografia acadêmica da Mary Jane. Faltou duas coisas nessas menções. Uma é que ela é uma das poucas pesquisadoras da PUC de São Paulo. Enquanto eu estava na reitoria, nós estávamos fazendo uma conta em relação a isso, são 1.200 professores. Se eu não estou enganado, eram 17 na mesma condição que a Mary Jane. Na psicologia, acho que ela era a única. E, além disso, agora, recentemente, na conta que se faz ali no Sucupira, a Mary Jane tinha fator H41. Fator H41 é para prêmio Nobel. Tá? Só não vai ganhar porque é brasileira, mora no sul do Equador, tá? E, evidentemente, quem ganha prêmio Nobel está no outro circuito. E a outra coisa que eu quero mencionar é, como a Bader, eu também acho que a Mary Jane está se aposentando antes da hora. Falei isso para ela, insisti, mas, ao mesmo tempo, respeitando a decisão.
E ela responde a isso de uma maneira que, assim, uma maneira fantástica, porque ela se despede da gente lançando um livro. Eu imagino que ela fará outros nesse próximo período. Quem sabe sobre jardinagem, como disse a Bader, falando de outras qualidades que ela possui. Então, eu quero dizer que este momento é um momento absolutamente merecido. Acho que os orientandos, eu vou falar mais uma coisa, os orientandos, os egressos do núcleo da Mary Jane, deveriam pensar que talvez esse momento aqui seja um momento da gente lançar a Mary Jane para o título de professora emérita. Eu não sei se, como ela está de licença, ela ainda faz parte do corpo docente, ela faz parte da universidade, ela não saiu definitivamente. E eu acho que a gente deveria organizar isso, você não acha? Enfim, não é uma coisa complicada e o que é necessário ela tem, que é a sua capacidade e a sua trajetória. E eu queria acrescentar uma coisa a mais. Agora eu lembrei de duas. Se eu continuar isso aqui, nós vamos chegar amanhã cedo. Eu queria falar da importância da militância da Mary Jane. Esse contato com o Jardim, a minha memória com o Jardim Ângela, e levando gente ou gente que a procurou por esse motivo, ou levando os seus orientandos para o Jardim Ângela. É uma militância que mistura um compromisso acadêmico e uma atividade que é uma atividade política. A segunda coisa é que eu estive no Sistema Conselho, aqui em São Paulo, como vice-presidente, no Conselho Federal como presidente, 2 oportunidades participando de gestão, cuja presidente era a Ana Bock. E, nesse período, Mary Jane contribuiu muito com tudo aquilo que foi pedido para a Mary Jane. Ela sempre esteve disponível e presente. E, nesse sentido, vai assim, a minha profunda admiração por essa amiga, essa professora, essa colega. Está quebrada. Ô, daí, a Bia foi buscar outra, essa também é quebrada. Dá? Quem vem agora? Primeiros da PUC, Graça. A Cris está na transição. Ela é a última na minha lista aqui, porque a Cris fez uma transição. Ela é sempre PUC, mas, né? Agora ela tem outro crachá de exploração. Bom, boa tarde, quase boa noite. Eu acho que está tudo dito, assim, muita coisa já está dita, mas eu vou, acho que, dizer algumas até outra vez, mas de outra maneira. Então, vou ler aqui o que eu pensei, né, quando eu pensei em vir aqui, que me, assim, falei com o coração, vamos dizer assim, e escrevi aqui algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder participar deste encontro festivo. Celebrar a vida e a amizade em um contexto acadêmico de produção de conhecimento, no meu modo de ver, dá outra conotação à universidade e ao seu lugar social. Outra conotação, pois supera os formalismos tradicionais e coloca atenção ao que importa, ao compromisso da academia com as pessoas e com a vida vivida. Isso não é pouco, pois são princípios que se explicitam e concretizam dessa maneira, revelam posições fundamentais. O compromisso com a vida vivida nos remete ao compromisso com a produção de uma sociedade justa, igualitária, democrática, libertária, feliz. Faço todas essas conexões a valorizar a importância dessa celebração.
E aqui entra o reconhecimento de que Mary Jane foi importante parceira nessa empreitada durante os 38 anos de sua atuação na PUC. Foi presente e parceira durante esse tempo e continua sendo. Alguém com quem sabemos que podemos contar. Digo de uma empreitada que nos reúne na PUC, no programa de Psicologia Social, ao nos dizermos, fazendo parte e produzindo uma psicologia social crítica. Cada um de nós teve lugares e tempos diversos na história da universidade e do programa. Nesse sentido, o lugar da Mary Jane deve ser ressaltado e reconhecido em sua particularidade e importância. Importância acadêmica, acho que todos aqui já se referiram, né, a todos os aspectos, a muitos aspectos. Importância acadêmica de uma pesquisadora altamente competente, produtiva, inovadora, uma orientadora extremamente bem-sucedida na formação de pesquisadores de qualidade também assim comprometidos, uma professora rigorosa e gentil, uma colega sempre pronta e disponível. Mas também devemos falar da sua importância nas relações aqui estabelecidas, que marcam o lugar do compartilhamento, da construção coletiva, da disponibilidade, da amizade, que permitiu estarmos todos nós reunidos com tempos e lugares diversos nessa história, mas capazes de juntos caminharmos nesse propósito. Esse tipo de relações não é algo dado, essas relações, não é, que principalmente respeito à diversidade, respeito às diferenças de experiência, e que são, na verdade, um exercício de uma possibilidade democrática, né, de inclusão, de respeito, de reconhecimento, que aposta que todos e todas são necessários e necessárias na construção de uma outra realidade, de um outro mundo possível. Como eu estava dizendo, esse tipo de relações não é algo dado, é construído cotidianamente, é desafio constante, que, de algum modo, procuramos preservar e garantir. A vivência democrática cotidiana requer exercício constante, e tanto mais o exercitamos, quanto mais defendemos a democracia de forma ampla. É assim que eu me sinto, pensando assim na nossa convivência. Falo dessas coisas neste momento de homenagem, porque entendo que Mary Jane participou dessa história dessa forma, nessa nossa história dessa forma. Presente no cotidiano, presente no contexto da pós-graduação, da PUC do país, presente na psicologia social, a nossa e a brasileira, presente socialmente de maneira crítica e posicionada. Minha convivência com Mary Jane no programa é mais recente. Sempre encontrei uma companheira atenta ao nosso papel como programa, ciosa da boa pesquisa, aberta a novos olhares e novas formas de conduzir os trabalhos, parceira de todas as horas. Mas minha convivência com ela e sua produção passou antes por outros espaços, e deles também tenho boas lembranças, de uma pessoa com essas mesmas características nesses outros lugares. A Abrapso, a BEP, o Conselho Federal, que o Odair falou. Sua parceria com a BEP foi marcante na discussão da formação para atuação na saúde. Suas contribuições em diversas iniciativas dos conselhos foram relevantes. Aqui, particularmente, sua capacidade de atentar para novas questões das quais a categoria deveria se ocupar foi uma marca importante. Sua capacidade de atentar para novas e prementes questões esteve sempre junto à capacidade de conferir a elas uma compreensão aprofundada a partir da pesquisa. Foram sempre bons diálogos e articulações entre a ciência e a profissão, divisão que marca a nossa história na psicologia brasileira e que sempre procuramos superar. Acho que o Odair fez referência a isso, é uma marca, uma lembrança importante também, que eu acho que a gente deve pontuar. Falando agora mais de pertinho, tive em Mary Jane, nesse meu tempo de programa, alguém que me incentivou muitas vezes, e agradeço por isso. Também uma companheira de bancas, muito, mas muito agradável, com quem aprendi bastante, principalmente nas bancas dos seus orientandos de que participei. Sempre me impressionou a sua capacidade de dar às pesquisas de seus alunos o sentido certo. A capacidade de descobrir, às vezes, em um emaranhado de coisas, né, o que é comum, aquilo que poderia ser o mais importante, ainda que simples. Aprendi que a boa pesquisa pode, sim, ser simples. O simples que evidencia o fundamental. Foram encontros muito bons, Mary Jane.
E tive, como tivemos todos, uma companheira alegre, positiva frente à vida, acho que a Bader falou disso, né? Frente à vida e às suas dificuldades, uma companheira que queremos ter para sempre. Por isso, comecei e concluo valorizando, acima de tudo, a celebração da amizade, um exercício que nos fortalece para a luta por nossas utopias. Obrigada por tudo, Mary Jane. Seguimos. Elisa? Gente, só um aviso. Vão chegar mais cadeiras que a gente vai colocar aqui, então, para organizar. E já está quente ou ainda não? Tá ok. Gostoso. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Boa noite, Mary Jane. Fiquei pensando da alegria que é poder participar desse momento, por poder talvez dizer algumas coisas para você que eu nunca disse, né? E a gente poder dizer isso ainda aqui na PUC, né? Ainda neste processo que eu ainda vejo se construindo assim da sua saída, né? A gente guarda assim, tá em licença, tá em licença, tá no processo. Mas queria te dizer e daí dizer, né, para todo mundo que acho que para mim a despedida de algumas pessoas da PUC que são muito a cara da PUC, que fazem da PUC um tanto esse lugar que ela é bem difícil para mim, sabe? E acho que você é alguém que passa pela PUC fazendo uma marca, né? Quando a gente está pela psicologia fora e alguém fala assim, você é da PUC, da Mary Jane, né? A Mary Jane é da PUC, a gente diz. Então, acho que você passa por essa universidade marcando esse lugar do qual tenho muito orgulho, quer dizer assim, eu sou da PUC da Mary Jane, eu sou da equipe da Mary Jane lá no programa, né? Eu sou desse lugar. E é muito difícil quando alguém faz essa marca de fazer da PUC esse lugar mais bonito, mais vivo, esse lugar de referência vai embora, né? Acho que eu tenho algumas memórias da Mary Jane que começam antes até de eu te conhecer pessoalmente, porque eu fui aluna da graduação aqui da PUC e antes da gente ser aluna da Mary Jane na graduação, a gente conhece a Mary Jane quando a gente é aluno dessa universidade, né? Estudante dessa universidade. E é isso. Acho que a Mary Jane era conhecida como a professora da pós-graduação, né? Para nós que éramos da graduação, a Mary Jane era aquele nome assim da professora da pós-graduação, da professora pesquisadora, da professora que era grande pesquisadora. Então, te conheci assim, ela é da pós-graduação, ela é a que manja de pesquisa, muito, mas te conheci também, antes de te conhecer pessoalmente, como uma professora que estava nos territórios, sabe? E queria destacar isso aqui, acho que as pessoas falaram tanto, mas estou aqui passando um marca-texto nessa parte, porque é isso, antes de eu te conheci também por isso, né? Eu me lembro de um livro que você lança, acho que eu estou na graduação ainda, enfim, acho que era um livro. Me lembro da mão da Odete, assim, sabe? De chegar pela Odete, alguma coisa que você produz que tem aí um diálogo com a sua construção, no trabalho nos territórios, enfim, né? Vou te conhecendo um tanto ali no diálogo com a Odete ainda, como professora na área da saúde, esse trabalho no território e tudo mais. E vou te conhecendo por esse lugar que Graça e Odair disseram, que é esse lugar de que a Mary Jane está na comissão científica do Grande Congresso, porque ela tem a contribuir na comissão científica do Grande Congresso, né? Então, acho que você faz essa marca importante, né? Mesmo antes de eu te conhecer, e isso fala da grandiosidade do seu trabalho. E acho que, desde que eu me encontro com a Mary Jane como estudante daí da pós-graduação, a partir da minha entrada na pós-graduação, acho que a gente vai fazendo muitos encontros e eu queria marcar 3 momentos assim, né? Que talvez você nem saiba que foram importantes para mim.
O primeiro é que fui aluna de metodologia, da disciplina de metodologia da Mary Jane no mestrado. E me lembro que eu faço o trabalho final e eu nunca esqueço, assim, sei até de assim, visualizar onde você escreveu no trabalho, sabe? Porque você faz uma provocação importante para mim, que eu acho que fala disso que foi dito aqui sobre você. Que você diz assim, seu trabalho é muito bom, bem fundamentado, tal, mas você me provoca uma coisa que eu só dialogo com os mesmos referenciais teóricos, né? E eu acho que isso tem relação com tanto do que foi dito aqui, que é dessa sua possibilidade de diálogo, que não é só uma possibilidade, é de uma valorização do reconhecimento, do que tem de contribuição produzida a partir de muitas perspectivas e da possibilidade de poder trazer isso para o diálogo e para a produção do conhecimento, quando isso é importante, né? Então, acho que isso é uma marca importante, né, que está aí nos meus encontros com você. A segunda é quando eu faço a seleção para o doutorado, porque você estava na minha banca, na minha equipe lá de seleção, era você e o Dair, e que você me dá uma bronca dizendo assim, você demorou muito para voltar do mestrado e do doutorado, né? Mas você estava se colocando a dialogar sobre uma trajetória minha na universidade, né? Não só por mim, mas pela universidade, eu entendo, que era isso que você estava dizendo. E, por fim, quando eu entro como professora no pós-graduação, que entendo que é com você que eu devo conversar para saber o que é que eu tenho que fazer aqui. Né? O que é esse negócio de pós-graduação? Tem que conversar com alguém. Com a Mary Jane, que você... Né, acho que eu não consegui fazer um monte de coisa que você falou para eu fazer, mas eu não esqueci de todas elas. Mas é isso, que sabia apontar o caminho desse lugar. Acho que eu vou encontrando, então, generosidade, né? Queria dizer isso, uma generosidade para ensinar, uma generosidade para dialogar com diferentes perspectivas, uma generosidade para construir a partir do coletivo. Vou conhecendo alguém que tem uma leitura institucional muito precisa, né? Tem institucionalidade, tem leitura dos processos institucionais e se posiciona a partir disso. Uma pessoa, isso foi dito aqui também, eu vou dizer ao modo do Che Guevara, que é firme sem perder a ternura, né? Isso é muito bonito. E que sabe reconhecer o que a gente está fazendo de importante. Me lembro, né, Cris, que a Mary Jane sempre reconheceu como muito importante as coisas que a gente fazia lá no território Brasilândia, por exemplo, e como isso, outras coisas que você sabia identificar, o que cada um de nós estávamos fazendo de importante e que lugar isso deveria ter, né? Identifico isso em você. E quero falar de uma coisa que acho que ninguém falou, que a Mary Jane foi também professora da graduação, em muitos momentos, nesse percurso. Eu sou testemunha disso, porque transito muito pela graduação, né? Comecei falando que venho de lá. Acho que, em muitos momentos, a Mary Jane... Né? Nós temos aí um processo na PUC onde essa relação pós-graduação, graduação, nem sempre se deu da mesma forma. A Mary Jane não começa... Tem uma história diferente dessa geração que entramos, né, vindos da graduação, com muita inserção na graduação, então sempre tem uma inserção muito maior na pós-graduação. Mas, em muitos momentos, a Mary Jane é uma professora que se coloca nessa história, a dialogar com a graduação, né? A dizer, estou disponível, topo, coloco o meu trabalho à disposição. E acho que vai aí nesse processo de despedida, de fechamento, formando também pesquisadores na graduação. Acho que isso foi... Queria destacar, dizer isso aqui, que é alguém que vai lá e se dispõe a trabalhar também na formação da graduação aqui do nosso curso de psicologia. E não foi pouca coisa que você fez ali, porque, aí vou repetir isso, alguns alunos talvez aqui já me escutaram falar isso, então são testemunhas, sabem que não é mentira, que eu muitas vezes dizia assim, ela é quem mais sabe de pesquisa entre nós, e eu acho isso mesmo, né? Acho que todos nós, né, todos vocês foram também meus professores, sabem disso, mas a Mary Jane era para mim essa referência de que sabe muito de pesquisa,
né? E sabe, é isso, apontar o caminho, identificar o que está em questão, construir orientação, etc. Eu fiz um tanto das minhas memórias, das minhas marcas com você, mas eu também fui para o Lattes, porque eu fiquei com essa curiosidade. E aí eu só queria contar, não sei se está atualizado, se escapou alguma coisa ali. Eu não li, provavelmente está atualizado. Óbvio que está atualizado, mas evidente. Mas é que esse da Mary Jane pode ter uma coisa de ontem, que não entrou no lado. É que tem isso, entendeu? O atualizado dela é muito rápido, não é assim que atualiza a cada... Né? Mas eu não olhei com precisão tudo exatamente, o que era da PUC, de que período e tal. Mas queria só dividir com vocês, assim, né, que eu encontro 114 orientações de mestrado, 52 orientações de doutorado, 99 artigos, 28 livros. E eu falo uau. Então, só para terminar, queria dizer que é difícil você ir embora, mas a gente olha isso e fala assim, você não deve nada. Não deve nada à universidade, não deve nada à psicologia brasileira, a pesquisa em psicologia brasileira, e você sabe disso. E queria dizer, então, daí para terminar mesmo, que te admiro também por isso. É muito bonito ver você saber sair. Isso é um elemento de admiração também, né? Eu sinto a sua saída, mas eu acho bonito você poder olhar e falar assim, vou finalizar essa etapa, porque vejo que tem outros projetos, e vejo que é isso, você sai deixando um legado, deixando muita coisa, podendo se conectar a outras coisas e podendo também finalizar esse pedaço, né? É difícil para mim, mas eu quero aprender. Para mim é muito difícil, mas eu admiro, falo assim, que bonito poder fazer isso, poder sair, né? Poder finalizar. Então é isso, minha querida. Bons caminhos nesses que virão. E volte sempre, porque a gente está aqui, vai tentar dar continuidade a esse legado. Tá bom? Marlene, querida, tantas vezes socorreu nós todos, né? Palmas para Marlene. Palmas para Marlene. Todo mundo aqui se sente seu amigo. Todos esses amigos. A minha homenagem. Ela sabe tudo da gente. A minha homenagem não é na acadêmica. Todos já falaram, a minha é no administrativa, professora. Onde ficamos muitos anos juntas. Gostaria de prestar uma homenagem à professora Mary Jane pela dedicação e atenção que marcaram profundamente a minha trajetória no programa. Desde que entrei no programa, em fevereiro de 2003, tive a oportunidade de aprender e crescer sobre sua orientação, especialmente durante 6 anos de coordenadora, agosto de 2003 a julho de 2009. Sua postura foi sempre atenciosa e transmitia tranquilidade em momentos de desafios, inspirando confiança e motivação a mim. Além disso, tive a honra... A senhora lembra daquele projeto que eu ajudei em 2009? Que eu fui fazer uma pesquisa do tabaco. Foi pesquisadora. Foi. Junto com o pessoal do seu núcleo. Muito gratificante. Acho que o Mário, lembra, Mário? Foi maravilhoso. Muito bom. E essa experiência contribuiu também na minha formação do serviço social, que foi no mesmo ano. A senhora me ajudou na apresentação, a senhora lembra? Eu estava muito nervosa. Bom, professora, eu sou grata por tudo que aprendi com a senhora e pelo impacto positivo que teve na minha vida, tanto acadêmica como administrativa.
Não contei. Obrigada, Marlene. Bia? Pois é, por incrível que pareça, eu não preparei, que eu tinha pulado essa parte. Eu estava tensa. Primeiro, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que acho que foi uma tarefa muito agradável de construir essa homenagem com essas queridas parceiras, né? Mas eu nem sei exatamente do lugar que eu venho para falar aqui. Mas Mary Jane foi minha professora. Reprovei várias vezes na disciplina dela porque eu faltava. Não fui uma boa aluna, mas uma parte dos alunos estão aqui, são da disciplina e é uma disciplina de memória, né? Se eles faltarem, vão reprovar também. Mas é muito bonito ver todos os relatos e do modo como a gente vai construindo a memória, do modo como a gente vai construindo a história. E tem algo que acho que todas as pessoas disseram dessa referência. Semana passada, em aula, eu contava de um momento muito duro da nossa história, enquanto história do país, que foi o processo da pandemia e que, a primeiro momento em que eu fui acionada para fazer uma discussão sobre a gestão das mortes, a gestão obituária, a primeira pessoa que eu acionei e que esteve muito presente foi a professora Mary Jane, acho que com muito suporte naquele momento. E aí queria agradecer mesmo pela generosidade e acho que mais do que isso, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas próximas, mas eu diria que você foi uma das pessoas que mais acredita, ou acreditou, não sei, né, no meu potencial, inclusive por essa ruptura para a possibilidade de pensar outros olhares, outras abordagens. Então, é uma grande inspiração, não só você quanto o Peter, e que eu brinco que eu quero que eu e meu marido sejamos como você e ele, nessa dupla, para conseguir construir uma parceria afetiva, uma parceria de vida. Então, eu falo aqui em nome da Cris também, que é nossa parceira, professora da graduação, que está com você, e de todas as colegas aí que estão no núcleo de pesquisa e na disciplina. Muito obrigada por tudo e você segue com a gente. Cris Vicentim? Cris Vicentim sempre foi da PUC e para nós sempre será, mas agora ela está com o crachá da USP. Então, Cris. Sem crachá, né? Escrachada. Bom, acho que não vou com a cola, mas eu quero também dizer assim, a oportunidade também de poder falar da minha gratidão ao programa como um todo. Vou falar muito da Mary Jane, mas acho que fiz uma saída um tanto abrupta, mas a PUC não sai de mim. Eu devo a vocês, especialmente da graduação e do programa, carregar uma história e um modo de fazer, um modo de ser, uma posição ético-política que, enfim, é nossa, né? E eu espero seguir, né? Mas eu quero dizer algumas. Vou tentar não ler tudo, vou ler um pedacinho, porque eu vou ficar muito emocionada. Elisa, quando falou do trabalho de metodologia científica, eu ainda guardo o trabalho de metodologia científica corrigido pela Mary Jane em 1987, sei lá, 88. Mas acho que é isso. Queria primeiro te dizer que eu acho que eu fui virando uma professora, obviamente por tantas histórias aqui, mas especialmente pela tua presença como professora impressionante, né? E por uma... Eu vou ler aqui um pedacinho, porque eu achei que eu queria... claro, tudo que já se falou aqui também, fui relembrando muitas memórias, mas eu queria trazer uma faceta tua, que eu acho que é aqui mais me tocou e me toca, que é a sua paixão, né, pela pesquisa, pela construção
do conhecimento de forma pública, coletiva, enredada, tecida, entre muitos. Talvez um de seus principais campos de diálogo, a teoria ator-rede, nos sirva de imagem para dizer algo do seu modo de se colocar no mundo. Uma pesquisadora enredada que gosta de ficar e habitar um problema, né? Eu acho que Mary Jane é alguém que amava e ama, né, estar no cotidiano e no ordinário para daí extrair o mais ordinário. Eu fiquei muito impressionada com essa tua capacidade, né? Essa paixão por pensar o cotidiano e o ordinário na exuberância assim de um enigma e de complexidade em relação ao qual toda pesquisa ganhava uma densidade impressionante, um número de linhas que todos nós tínhamos que seguir, né? E a imagem da teia de aranha da Donna Haraway, né? Já habitava a Mary Jane, e sua alegria de seguir linhas, fluxos, movimentos, delinear sentidos e abrir mundos. Tua paixão, né, por isso, por essa capacidade, né, por poder abrir mundo, né? Eu acho que também fala de algo que muita gente já falou aqui, que é o sentido agudo de responsabilidade, né, que te habita. A relação que a gente cria com o mundo é parte fundamental da direção a que a gente quer levar ao mundo, né, quer produzir mundo. Eu quero destacar a alegria, o saber situado e enredado de uma pesquisadora que se coloca por inteiro, presente, viva, no seu fazer docente e de pesquisadora. Certamente criando muitos mundos plurais, onde os riscos, se podemos abusar um pouco desse teu gosto tão permanente, se apontam para imponderabilidades contemporâneas, apontam também para a potência do fazer desse belo risco de inventar mundo e de fazer por inteiro. Mary Jane, sou muito, muito grata a tanto que você me ensinou, e me ensinou principalmente a ser professora. Muitíssimo obrigada por isso. Então, gente, uma dimensão importante, como muita gente já falou aqui, do trabalho da Mary Jane, é o trabalho como professora, né? Não só dando aula, mas formando pessoas. E ela trabalhou, e como disse o Salvador, trabalhou muito. Salvador achou até tataraneto dela por aí, né? Então, a Elisa começou a falar, mas os números que eu tenho aqui também são do Lattes. De orientação científica são 48 e de TCC foram 10, que foram agora nesse último período. E aí eu queria chamar a nossa querida Ana Clara, que foi orientanda da Mary Jane e agora é aluna do programa, para falar em nome dos alunos da graduação. Ana Clara também nos ajudou a organizar esse evento, viu, gente? No começo eu falei rápido e não falei nela. Obrigada, minha querida. Oi, professora. Licença, gente. Não sei nem como é que fala, né? Sentar aqui depois de tanta gente. Enfim. Preparei um textinho também, então vou ler. Boa noite, me chamo Ana Clara e é uma honra imensa compor esse espaço ao lado de tantas pessoas que admiro e partilhar com vocês essa noite de comemoração da vida, presença e legado da professora Mary Jane. Atualmente sou mestranda no programa de Psicologia Social e tive a sorte de ser aluna da última turma da professora, na disciplina de Desenvolvimento de Projetos no semestre passado. Por isso, apesar de bem pessoalizada, espero que a minha fala possa representar e contemplar, em alguma medida, as pessoas que tiveram seus caminhos cruzados com os da professora nos anos mais recentes. Comentei sobre a sorte de estar na última disciplina do programa, mas, por mais sorte ainda, minha trajetória sendo acompanhada por ela não começou na pós. Também fui sua orientanda de TCC no meu último ano da graduação. Fato esse que sempre me gabo, porque vamos combinar que ser orientada no TCC pela Mary Jane não é pouca coisa. E sentada, pensando em como escrever e devolver o presente que foi nosso encontro nesse período, decidi retomar o que tive de mais puro da sua influência em mim, o fruto das nossas orientações semanais. A entrega desse trabalho foi uma loucura. Era uma pesquisa que pulsava em mim lugares que eu mal sabia nomear. Eu queria saber mais, ler mais, escrever mais.
E me lembro que a cada semana, com o prazo cada vez mais curto, eu chegava nas nossas orientações com uma bússola, indicando um rumo completamente diferente da semana anterior. O verdadeiro terror de uma orientadora. Inventava um novo capítulo e dizia a frase mais temida quando se está a poucas semanas da entrega de um TCC. E se eu mudar o tema? A cada sexta, ela colocava meus pés no chão e, com palavras sempre muito polidas, fazia um contorno cuidadoso do que era possível, mas nunca, em momento algum, tirando sorvete da boca da criança. Não dá tempo, pelo amor de Deus. Vamos ter que fazer um recorte, mas siga com o que te faz pulsar. Nos víamos sempre virtualmente, porque a disciplina de TCC é online. E lembro de passar bons momentos ouvindo-a falar sobre o tempo, a forma de compreendê-lo em espiral, de como interpretar as ressonâncias da autora que eu havia escolhido na contemporaneidade. Mas me lembro em especial de uma frase que muito me marcou. Tentando desenroscar a escrita da apresentação da minha pesquisa, ela não me perguntou os objetivos, nem mesmo a metodologia, nem sequer as referências. Me perguntou o que me apaixonava na escrita daquele trabalho. Carrego essa pergunta comigo. Foi me emprestando o aconchego, o conforto e o apoio quando necessário, que Mary Jane me ensinou a nomear a paixão pelo processo de pesquisação. Sua constante curiosidade pelas palavras e significados dizem de uma abertura e uma sensibilidade de escuta viva muito singulares. Naquele ano, a senhora me provocou muito. Dividiu comigo as angústias e os apaixonamentos. E há algumas semanas, em uma aula da pós, da professora Dair, discutimos um texto seu sobre o que é o seu tema, a sua inquietação, que, claro, é sua e também tão coletiva. Ler Mary Jane me fez lembrar que é sabido que tivemos na cadeira do programa uma acadêmica impecável, com bolsa produtividade, com uma produção extensa, relevante, índices de citações internacionais estratosféricos e tudo que se pode almejar em uma vida universitária. Mas espero que não deixemos de nos dar conta que, muito mais do que números, temos uma pesquisadora apaixonada, implicada, professora comprometida e orientadora inspiradora. Obrigada por todas as suas contribuições, professora. Saiba que elas ressoam em nós. Se tornou uma apresentação em congresso e um artigo. Uma das características marcantes da trajetória profissional da Mary Jane é a abertura e a capacidade de realizar diálogos interdisciplinares. Ela não somente escreveu e pesquisou utilizando autores de diversas áreas do conhecimento, o Márcio estava aqui há pouco, que é da filosofia, que muitas vezes esteve no nosso núcleo, né, Mary Jane? Mas ela também orientou muitas pessoas de outras disciplinas. Ela orientou médicos, jornalistas, obstetrizes, né, Priscila? Então, fisioterapeutas. Para falar um pouquinho, em nome desse diálogo interdisciplinar, eu chamo a Juliana Burt, que é fisioterapeuta e coordenadora do curso de fisioterapia da PUC, que fez o doutorado com a Mary Jane. Ai, estou nervosa, Mary Jane, acredita? Eu estou nervosa. Eu não fiz, eu falei, porque assim, eu me sinto tão à vontade com você, não é? Acho que quem participou do núcleo, você é nossa amiga, né? Você é parte da gente. Então eu falei, eu vou conversar, vou falar. E aí eu fui ouvindo todo mundo e que privilégio meu ter sido uma das 52 pessoas que você orientou o doutorado, Mary Jane. Um privilégio mesmo. Quem foi orientado pela Mary Jane sabe do que eu estou falando. E muitos falaram aqui, né, dessa característica dela, da gentileza misturada com a seriedade, com a capacidade. Então, eu sempre senti isso, sempre senti um acolhimento incrível, uma escuta, um cuidado com cada texto que a gente mandava. Tudo que a gente manda para a Mary Jane, ela lê, ela se apropria, ela presta atenção e ela gentilmente sugere, faz a gente pensar, repensar. Então, foi um privilégio. Eu venho de uma área, né, a fisioterapia, assim como a área médica, muito cartesiana. E a Mary Jane me ensinou muito, né, a escrever diferente, a enxergar diferente. Fiz muitas amizades no núcleo. O núcleo é uma família, né, Mary Jane? E desde o momento que eu cheguei, quando eu fui conversar, eu quero fazer doutorado.
uma fisioterapeuta fazendo doutorado na psicologia social. E ela me acolheu desde o primeiro dia. Eu lembro do primeiro dia que eu fui lá conversar com você no núcleo. O Hercílio estava lá, tinha chegado, que vocês estavam resolvendo uma coisa do jardim da paróquia. As flores, as plantas. E eu adorei aquilo. Falei, que coisa boa, né? Vai falar de ciência, mas vai falar de flores também, né? Daí eu fiquei sabendo do buquê, ó, eu não sabia dessa história do buquê. E é a Mary Jane, né? Então, ao mesmo tempo que ela nos escuta, que ela tem essa capacidade enorme que todo mundo trouxe. Você me apresentou o construcionismo social. Então, eu saí uma fisioterapeuta muito melhor por ter feito doutorado com você. E um pouquinho de tudo isso que você me passou, dessa leveza, seriedade, essa maneira diferente de trazer a escrita, eu procuro levar para os meus alunos para mudar esse jeito de alguma forma, né? Eu lembro que você falava para mim, você tem que escrever a introdução de uma maneira leve, contando uma história, para as pessoas se interessarem por aquilo que você está lendo, né? E ela se integrou muito no meu tema, que era do assoalho pélvico, do feminino. Tinha uma relação, né, Jaque? Assim, ó, tem uma pessoa, Jaque, né? E ela se integrou muito nisso. A gente fez aula, lembra? A gente fez aula. E a Mary Jane sempre muito interessada, não só no meu tema especificamente, mas de todos. E eram temas tão diversos que a gente levava lá no núcleo para debater. E cada vez que uma pessoa vinha apresentando a sua pesquisa, falando do seu tema, ela estava sabendo de tudo e ela era interessada em tudo, né? Então, essa é você, Mary Jane. E aí a história do território, né? Não é? Tem um legado que ficou, né? Que a Mary Jane me apresentou junto com o Hercílio o território lá do Jardim Ângela, e fazemos um trabalho até hoje lá muito rico. Então, a gente tem uma marquinha lá, e você faz parte dessa história. Toda vez que chega um grupo novo de alunos, eu conto da Mary Jane, do Hercílio, e a gente está aumentando essa abrangência lá. E isso é fruto dessa sua generosidade, dessa sua... E dele, né? Então, é uma honra estar aqui hoje. Eu falei para a Bibi, a minha filha, eu falei, hoje eu vou lá fazer uma homenagem para a Mary Jane. E eu falei, ela merece muito essa homenagem, eu estou muito feliz de poder estar lá. E fiquei tão feliz que não tem nem lugar para sentar, Mary Jane. Olha que coisa boa, a gente que veio de longe. Em plena segunda-feira, com trânsito de São Paulo. E você merece muito isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. E eu gostei do que a Elisa falou também, dessa sua saída. Eu acho que você merece curtir agora, continuar estudando, produzindo, que eu sei que você não vai, né, ficar só no jardim, mas vai ter mais tempo para o jardim, né? Para os netos, cerâmica, olha que beleza, né? Vai te inspirar mais ainda, os amigos, não é? O Hercílio leva lá o chazinho, o Mário faz a torta de cardamomo e a gente se reúne sempre. Tá bom? Obrigada, viu? Aproveitando que a Ju já falou que foram 52 doutorados, 114 mestrados, 9 pós-doutorados. Então, eu vou chamar o Hercílio, que foi mestrando e doutorando da Mary Jane, para representar esse povão todo. Pois é, olha eu aqui, e aí eu fiquei preocupado com o que falar, e tentei escrever, né, já tem uma semana que eu estou tentando escrever, e eu não conseguia, porque era tanta coisa para pensar, se eu escrever isso, vai faltar aquilo. Daí, hoje, eu tive que tomar 2 uísques de manhã para sair. Aí, saiu, mas falta muita coisa. Professora, tem uma música que a gente canta nos encontros, e eu não sei quem escreveu a música, mas ela diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, eu estou aqui com o meu coração exultante de alegria para celebrar e agradecer a senhora como amiga, como orientadora, como cientista, e também porque a senhora me permitiu acompanhá-la em várias pesquisas. Então, minha companheira de pesquisa também. Eu
sou lá do extremo sul de São Paulo. Eu fui orientando de mestrado, de doutorado, da professora Mary Jane. A professora Mary Jane, ela tem um envolvimento conosco que vai para além dos muros puckianos, porque ela se envolve muito com os alunos. Inclusive, vocês, não sei se todos vocês conhecem, mas tem uma fundação que não está documentada no papel, mas a gente chama Fundação Spink, que é uma filantropia que o casal Spink faz o tempo todo com seus alunos, porque nós chegamos aqui na PUC de vários lugares do Brasil, da América Latina, e chegando aqui, a filantropia Spink paga aluguel, se preocupa com o que a gente come, onde a gente mora, com quem a gente se relaciona, como anda a nossa vida. É uma família que se preocupa com tudo isso. Inclusive, quando não tiram do bolso, eles arrumam um trabalho para a gente. Eles arrumam transcrições para a gente fazer, eles arrumam pesquisa, ou na FGV, ou em vários lugares, mas eles arrumam um jeito de ajudar os seus alunos nos corres difíceis de São Paulo. Mas eu também trago a essa homenagem centenas de pessoas que foram, de alguma forma, afetadas por sua doçura inclusiva nessa produção de conhecimento. Lá de onde eu venho é um lugar cheio de lutas, de conquistas, de articulações da sociedade civil, mas é também um lugar de muito abandono do Estado. E nós ganhamos um presente muito grande com a chegada do casal Spink. Muitas portas se abriram com reflexões e contribuições trazidas por eles. Especialmente, eu caminhei por muitos becos, vielas, ruas, avenidas, conversando, levando a professora para conversar com moradores das muitas áreas de riscos existentes na região Eme-Boimirim, agentes comunitários, que depois viraram amigos e amigas, agentes de saúde, fóruns de inclusão, fórum em defesa da vida, muitos fóruns por lá, pela região, e ela nos presenteou, deixando com que participássemos da sua pesquisa, que resultou no livro de 2018, Viver em Áreas de Risco. Depois, um segundo momento muito importante, com as mulheres do Jardim das Flores, ela trouxe essas mulheres para colaborarem com ela no livro Espaços Habitados e Práticas de Morar. Ela caminhou no bairro com essas mulheres, cada semana caminhava com uma, para entender a formação do bairro e também para conhecer como se deu a construção da casa daquelas mulheres. Em cima dos córregos ou não, em terrenos ocupados ou não, ela trocava, construía histórias com a experiência das mulheres, com a experiência dela, com bolos, com chás e com muito afeto. Então, eu trago aqui essas mulheres, essas pessoas que foram afetadas, trago um grande obrigado de todas elas, e especialmente dos meus colegas do núcleo, nosso eterno núcleo de pesquisa, que a senhora eternizou em nossas vidas. Muito obrigado. A Cecília tinha ressaltado no começo as redes internacionais. Está desligado o microfone. A Jane participa, né? O microfone está desligado. Está desligado?
Ele falou isso tudo com o microfone desligado? Não, ele desligou. Ah, ele desligou, só para ver eu passar esse aperto. Mas a Cecília lembrou das redes internacionais que Mary Jane sempre participou. E aí, como representante dessas redes, o Lupe mandou um vídeo para a gente. E aí vamos ouvir um pouquinho, porque ele também queria estar aqui, mas né, nem sempre é possível. Então vamos ouvir o Lupe, a mensagem dele. Mari, está no... Personas, en los terrenos en los que esas personas habitan. Y ha sido para mí yo he tenido la fortuna de acompañar algunos de los trabajos más relevantes de Mary Jane, sobre todo a lo largo de las 2 últimas décadas. Y puedo decir que son contadas las personas que pueblan la psicología social, que concitan en sí mismas tantos elementos de relevancia personal, social, colectiva, de compromiso efectivo con la vida de las personas en los terrenos en los que esas personas habitan. Y ha sido para mí una enseñanza extraordinaria, sobre todo a partir del año 2009, donde tuve la feliz idea de pasar mi año sabático en Sao Paulo, donde todo eso he podido ver más allá de los artículos o más allá de los libros y vivirlo conjuntamente, pateando, como decimos en español, territorios periféricos de Sao Paulo, donde sin miedo a mancharse la ropa y a mancharse el cuerpo, para dar todo lo que una académica íntegra como Mary Jane puede dar para la mejora de la vida de estas personas que habitan en las periferias. Ha sido entonces para mí un privilegio extraordinario acompañar esos procesos. Puedo presumir de la amistad que me une a Mary Jane y puedo presumir que es una amistad profunda y sincera, de reconocimiento, de estima, de cariño, hasta extremos inconmensurables. Y si me encuentro muy satisfecho por haber podido entender, compartir, vivir esa parte de la producción académica inagotable de Mary Jane, aún es más importante poder decir bien alto y bien solemnemente que somos amigos. Bien, hoy conmemoramos, celebramos o aún seguramente lamentamos la jubilación y el retiro de Mary Jane, que sabemos que no será algo más allá de lo administrativo, porque seguirá trabajando, seguramente seguirá pensando y escribiendo cosas que nos iluminarán a todos, pero que necesitamos resaltar que estamos contentos, que estamos felices por haber sido parte de esta vida y, no sé, reconocidos y agradecidos por todo el cariño y el aprendizaje que de su mano hemos sido capaces de realizar. Felicidades, Mary Jane. Mary Jane é uma professora... Obrigado. De novo. Vou ser demitida, assim, gente. Mary Jane é uma professora muito amorosa que escolheu como princípio orientador das relações com os alunos a horizontalidade e o respeito pelas individualidades. Provavelmente, por isso, muitos de seus ex-orientandos se tornam seus amigos. Eu e muitos colegas aqui presentes, e muitos que não puderam estar aqui, compartilhamos desse sentimento. Para nós, Mary Jane é uma mestra, uma amiga e uma companheira de lutas. Algumas pessoas que não puderam vir mandaram mensagem. Então, a Mari vai passar a mensagem no Canvas, porque muita gente queria que tivesse transmissão ao vivo, muita gente queria estar aqui e não pôde estar. Então, eles mandaram as mensagens e a Mari vai passar agora. Não são 79, não, tá, gente? No fim tem umas fotos, não assustem. Pelo amor de Deus. Eu pedi a ajuda da novíssima geração. Não, queria contar que eu nasci em 1987. Isso, passa. Você dá um sinal, tá? Pode passar. Eu acho que
Tina! Ele é? Tá na Espanha, não tá? Na Espanha. Depois ela tá em Brasília. Já estamos no Chile. O Pedro Piani. A Liliane dos anos 90. Que mandou uma carta maior que essa que tivemos que adaptar. Vai ouvir. Não é amiga, né? Agora são os amigos, o carvalheiro, que eles não puderam vir e mandaram mensagem, né, Lidia? Agora são só fotos. E aí, de novo. Ai. Agora são só fotos. E aí, antes de passar a palavra, eu vou pedir para a Mariana pegar as flores e entregar em nome de nós todos. E aí eu vou abrir para quem quiser falar e a gente vai passando as fotos no final, que são as fotos que a gente reuniu do núcleo. E a Mary Jane vai ter direito de falar antes do... Não, primeiro as flores. Antes do lançamento. Mary Jane, a gente sabe que você gosta de orquídea, né? Então, Mary Jane, você prefere falar primeiro ou eu abro a palavra com as fotos? Porque eu estava pensando de abrir a palavra, mostrar as fotos, que talvez tem gente aqui que queira falar e a gente vai vendo as fotos e você fala no final, antes de passar para o livro. Pode ser? Mari, segue com as fotos lá. Gente, microfone aberto, quem vem? Eu quero só falar. Aí, ó, eu sei que tem sempre gente boa para falar. Fica aqui. Não. É que a Mary Jane, a Jaque falou dos alunos e dos orientandos, orientandas, mas a Mary Jane abrigou muito clandestino, assim, né? Eu, que vim da Faculdade de Saúde Pública, a Mari, que está aqui do lado. E aí eu fiz grandes amigos e amigas. Hoje, Mari é meu parceiro no Instituto de Saúde, Jaque produz muito comigo. Nada disso teria acontecido se a Mary Jane não tivesse liberado a PUC para a gente, né? Abertas as portas do núcleo. Vai aí, Pri.
Boa noite. Eu ia mandar, né, uma foto, uma frase, mas eu vim de Salvador para cá, Mary Jane, né? Eu aproveitei a ocasião do Dia das Mães, vim um pouquinho mais cedo quando fiquei sabendo da homenagem, eu queria muito estar presente. Como já que falou, sou obstetriz, né? Então vim de uma outra área, ser orientada por Mary Jane na psicologia social, no mestrado, doutorado. Eu não preciso falar da importância que você tem como pesquisadora, como professora, mas queria falar um pouquinho dessa qualidade da formação que você oferece para a gente, né, que também mencionaram, e especialmente com relação à evolução na escrita, né, que eu acho que Ju também pontuou um pouquinho, né, é um modo, você faz a gente crescer, né, nesse jeito de se expressar, que é a escrita científica, de um modo muito cuidadoso. Já está. De um modo muito cuidadoso, e eu sei que eu evolui muito. Eu lembro de um primeiro texto que entreguei, um dos primeiros textos que entreguei para a Mary Jane, inclusive que está publicado, aqueles textos que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como eu tinha uma escrita assim, né, tão rígida. E eu lembro que Mary Jane fez um comentário, né, eu acho que dá para ficar mais fluido, né, dá para ficar mais leve. E eu não consegui deixar, né, naquela ocasião, né, mas hoje em dia, já como pós-doutoranda lá na Universidade Federal da Bahia, no programa de enfermagem, eu tive a alegria de receber um elogio, né, pela minha escrita. E aí falaram, nossa, que escrita fluida, e que escrita sensível, né? E aí eu tive um prazer maior ainda de relembrar do porquê que eu cheguei nesse lugar. E eu cheguei nesse lugar por conta dessa sua condução cuidadosa, né, desse jeito de ensinar muito leve. E eu respondi para ela, eu falei, foi minha orientadora. Minha orientadora me ensinou a escrever desse jeito, e ela me ensinou também a canalizar esse impulso crítico que eu tenho, tornar isso, colocar isso no texto e fazer isso aparecer de uma maneira transversal, né, desde o começo até o fim. E aí eu expliquei isso para ela, eu falei, foi Mary Jane. Mary Jane foi, assim, continua sendo, né, não só uma professora de referência, mas uma mãe. A gente tem, acho que Mary Jane atravessa a minha vida profissional, assim, de uma forma que desde o meu segundo período de faculdade eu já tinha certeza que eu queria fazer doutorado com a Mary Jane, né? E não sei se Mary Jane lembra disso, mas eu comecei a frequentar a PUC, eu ainda estava na graduação, então eu era aluno da TIM, né? Vinha, não é? Para mim era muito importante, nossa, assim, para mim era um sonho, né? Estar aqui entre os grandes professores da psicologia social. Imagina, né? A gente, um molequinho saindo de Minas, chegar aqui em São Paulo, encontrar. E Mary Jane sempre foi uma referência ética para mim, assim, uma referência que sempre atravessou o meu olhar, a minha forma de ver as coisas, minha forma de me posicionar. Sempre atravessou também a minha forma política de ver as coisas também. Eu acho que sempre tratei a psicologia como uma psicologia implicada, uma psicologia que tem essa preocupação com o outro, essa psicologia que tem uma preocupação com tudo isso que está posto, né, de uma transformação disso que está posto, de uma tentativa, sei lá. E, ao mesmo tempo, eu acho que a Mary Jane, todo mundo fala dessa delicadeza, mas Mary Jane com essa postura também sempre subversiva, sempre a Mary Jane sempre me desconstruiu muito, não sei, acho que eu perco as palavras, Mary Jane, mas é de um profundo carinho que eu digo, sabe, que meu coração bate mais forte, pulsa muito forte quando eu estou perto do núcleo, quando eu estou no núcleo. Para mim é muito importante, fez e faz parte esse núcleo, você, da minha vida. Bom,
Eu só tenho a agradecer, Mary Jane. Eu também, como Tiago, cheguei aqui como ouvinte, né, fazendo transição de carreira, né, e o que você me deu foi esperança. Muito acolhimento. Boa parte do que eu estou vivendo hoje eu agradeço a você, a Wanda, a todo mundo do núcleo. Da parte do sensível, que eu falo, que o Ercílio falou, desse cuidado que vocês têm com a gente, né? De abrir a casa, não só a casa externa, mas a casa interna. Sou grato por todos os meus poros. Obrigado. Quem quer falar? Eu estou tímida, mas eu não sou tímida. Isso, por que você ficou agora? Boa noite. Bom, é aquela situação que as palavras não conseguem dar conta, né? Eu lembro da entrevista de seleção de mestrado com você e a Bader, né? E vocês, assim, não fica ansiosa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, foi um acolhimento a todo tempo. Trazer uma pesquisa que, às vezes, eu nem mesmo estava entendendo, mestrado com pessoas do Peruaçu, norte de Minas, enfim. E a experiência do núcleo, as trocas, entender... Hoje eu sou docente, iniciei a carreira em docência numa faculdade pequena, que, assim, sem nomes, sem talvez uma importância, mas que está na docência, está formando pessoas e levar esse legado, levar essa postura de reflexão, de importância, de posicionamento político, de leitura institucional. Tudo isso eu aprendi aqui, principalmente com você no núcleo. Muito obrigada, de verdade. Mais alguém quer falar? Então, eu vou passar a palavra para a Mary Jane e dizer, Mary Jane, em nome de nós todos aqui, que foi um privilégio para nós estar contigo nessa trajetória. Eu, que estou há 36 anos com a Mary Jane nessa trajetória, nunca mais saí daqui, né? Vim para a PUC e nunca mais saí daqui, e que a gente espera seguir junto nos próximos desafios aí, nessa nova fase da sua vida. Nós queremos estar lá junto contigo, tá? Olha aí, ó, esse é o meu filho. Vocês lembram? Primeiro eu trouxe a Gabi, depois eu trouxe o Miguel. Esse é o meu filho que hoje carregou os livros para nós. Tem 27. Ok? Tá ligado, né? Bom, gente, evidentemente que eu estou muito emocionada, muito agradecida com todas as palavras gentis de vocês, né? E vou simplesmente pontuar alguns agradecimentos, tá? Não vou me estender muito, já é bastante tarde. Eu sou sempre sucinta de qualquer jeito, não, Adair? Falo pouco, mas falo, né? Eu queria dizer que foram muitos anos de convivência com as colegas e os colegas que estão aqui presentes, sobretudo com Bader e com Salvador, né, com os quais eu convivi desde que ingressei aqui no programa. Acho que foi Ana Clara que mencionou, foi alguém que mencionou que eu ensinei os primeiros passos de como é que foi Elisa, né, sobrevive no programa, né? Bom, quem fez esse papel foi Salvador, ele não há de lembrar, né? Mas ele me deu passo a passo tudo o que eu tinha que fazer. Inclusive, ele não vai lembrar disso, ele dizia, se você vai preparar um paper para apresentar num congresso, tá, escreva e publique. Eu fiz isso. Tá? Mas, como eu tinha várias inserções, né, psicologia hospitalar, psicologia social, saúde coletiva, né, eram muitos congressos e, portanto, foram muitas publicações. Né? Eu também queria falar da convivência com outros colegas que já não estão mais conosco, né? A Sílvia, a Fúvia, Ciampa e, mais recentemente, a Iraí Carone. Todos foram importantes na minha trajetória, sobretudo a Sílvia, né? Que inspirou a nós todos, né, a desenvolver uma psicologia crítica, comprometida
com a transformação social. E também, né, de falar da convivência com colegas que se aposentaram, como Sérgio Ozella, Maria do Carmo, o Peter, ou que se bandearam para outras instituições, como a Cris. Tá? E queria falar também não apenas dos professores, né? Mas, por exemplo, o que seria de nós sem o apoio e a competência da Marlene? Né? Estaríamos todos perdidos. Né? E, né, Bader, sem esquecer da nossa querida Terezinha Leopold, né? Que nos acompanhou desde o começo do programa, né? E que, infelizmente, também já faleceu. Eu fiquei também muito sensibilizada pelo carinho que colegas que ingressaram mais recentemente, como a Bia, tá, demonstraram na organização deste evento, assim como pela participação dos colegas do NUPRAD, com os quais eu continuo a ter interlocução. A Jaque, Jaqueline Brigagão, Mari, Mariana Cordeiro e a Wanda Nascimento. Obrigada por todo este empenho. Tá? E obrigada também a todos que vieram aqui prestigiar. Eu vejo muitas carinhas queridas, membros do NUPRAD, orientandos e orientandas, com quem tivemos muitos momentos de troca, alunos da graduação e pós-graduação, e vale aqui um agradecimento especial à Ana Clara, que eu sei que se empenhou muitíssimo na organização desse evento. Também aos colegas do Departamento de Psicologia Social, está aqui a Cris, por exemplo, né? E de outros cursos da faculdade, como o próprio curso de fonoaudiologia, na figura da Ju. Né? E, claro, eu fico igualmente agradecida pela presença da minha família. Né? Deixa eu pontuar alguns. Minha sobrinha Teodora, né? Meu neto Tito, né? Meu sobrinho João, meu sobrinho neto, que já deve estar dormindo, Serginho, né? Minha sobrinha Tereza e minha irmã Lu, né? Com as quais se produzi. Lu, para quem não sabe, ela é editora fantástica, editora Terceiro Nome. O livro Viver em Áreas do Risco foi publicado em parceria com a Lu, Terceiro Nome, e com a Educ. Né? E tem vários outros livros muito bonitos que eu incentivo vocês a comprarem. Certo? E, evidentemente, a Teodora está aqui num papel muito especial, né? Porque ela está representando meu filho, minha filha, genro, nora e netos que moram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Claro, não puderam estar aqui, mas me ligaram hoje. Foram, de fato, muitos anos, tá? Que trouxeram muitas alegrias e muitos desafios na coordenação do programa, nas reuniões do colegiado, certo? Tranquilas, de vez em quando, nas inúmeras comissões das quais fazemos parte como professores, nas animadas reuniões do núcleo, o nosso NUPRAD, que continua vibrante via WhatsApp e via ocasionais almoços, né? Certo? E também nas instâncias externas das quais eu participei, como o CNPq, ANPEP, ABRAPS, Comissão Nacional de DST-AIDS do Ministério de Saúde. Enfim, tantas atividades que fazem parte do perfil de uma professora pesquisadora. Não só o meu perfil, o perfil de todos nós que somos professores pesquisadores. Tá? E é nessa qualidade de professora pesquisadora que nós estamos aproveitando esta oportunidade para lançar meu último livro. Afinal, tal como o percurso ora homenageado, o livro também tem um significado especial, pois encerra uma longa trajetória de pesquisas sobre risco. Eu creio que muitos estranham essa opção por pesquisar risco. Tá? Embora hoje, né, as incertezas contemporâneas associadas às mudanças climáticas dão conotações muito especiais à vivência dos riscos. Continuo firme nesse tema. Sem me aprofundar,
depois que eu deixo o livro falar por si só, quero pontuar que o livro decorre da confluência de dois movimentos. Um, próprio de uma perspectiva crítica da psicologia social, que levou Nuno Prade a desenvolver uma abordagem de análise de práticas discursivas cotidianas. E o outro movimento, né, Claudinha, que decorre da minha inserção histórica no campo da saúde coletiva, e é por isso também que o professor Carvalheiro deixou aqui o seu depoimento. Assim, com base nas pesquisas desenvolvidas com apoio de Bolsa Produtividade, eu estou reiterando isso porque eu estou muito agradecida ao CNPq por ter apoiado tantas pesquisas, né? O livro oferece uma panorâmica dos usos do risco, como palavra, como noção ou como conceito, mas principalmente os seus efeitos na produção de subjetividades. E quem sabe, essa é a minha esperança, o livro contribui para pensar sobre um futuro atravessado por imponderabilidades. Então é isso, não vou me alongar para estar apresentando o livro, acho que o livro realmente fala por si só, tá? Mas deixar aqui meu agradecimento e a minha emoção de ver tanta gente querida, tantos depoimentos queridos, né? E de dizer, viu, Salvador, até logo, viu? Tá? A gente, embora encerra um processo, não quer dizer que eu vou deixar vocês em paz. Agradeci. O Ercílio está me perguntando se eu não vou agradecer o Peter. Eu falei que eu agradeci a convivência com o Peter como professor do programa, né? E a família. E agradecer a família também, né? Mas, obviamente, todo mundo sabe, foi mencionado várias vezes aqui, que essa é uma parceria acadêmica e emocional, e tem tudo que fez com que a gente permanecesse junto por tantos anos, né? Obrigada, viu, Peter? E faz a Bia merecer igual, né, Bia? Ah, é verdade.